Do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E vamos falar hoje acerca da lição de número 4, que traz por tema a queda da raça humana, O nosso texto áureo para o dia de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A verdade prática fala assim: o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Às vezes, os irmãos podem ouvir, de um modo geral, principalmente as pessoas descrentes, a dizerem: se foi Adão que pecou, se foi Eva que pecou, por que nós temos que pagar o preço por isso também? Não é verdade? Então, o que nós podemos dizer a eles é assim: por exemplo, imagine que um pai alcoólatra, se aquele pai bebe, se aquele pai tem esse vício, toda a família sofre com aquele vício. Se na família temos uma pessoa drogada, uma pessoa que faz o uso de drogas, toda a família sofre, por causa do pecado daquele homem. E Adão foi o primeiro homem, então ele é o pai de toda a humanidade. Ou seja, o pecado cometido por Adão lá no início, se estendeu por toda a sua descendência. Não é verdade? Não tinha como Deus expulsar Adão e Eva do paraíso e depois, quando viesse os filhos, colocar os filhos no paraíso. Não é verdade? Então, lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, no entanto, diz assim, que a alma que pecar, essa morrerá. Através do advento, do nascimento e da morte sacrificial de Jesus Cristo, através do plano de salvação de Deus, o que acontece? Aquela semente do pecado foi, de certa forma, aniquilada. Quando? Quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí voltamos para Ezequiel 18:4. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Não é verdade? Então nós temos que ter muita atenção quanto a isso. Então nós, através do pecado de Adão, partilhamos também a sentença, mas através da morte de Jesus Cristo, partilhamos também a vida eterna. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, lá no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 11, fala assim: mas ele veio para os seus, e os seus não o aceitaram, mas todos quanto receberam, no versículo 12, deram-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Outra coisa que nós podemos falar aqui é acerca do comportamento de Adão quando foi interpelado por Deus. Do que havia Adão, o que aconteceu, Adão? Senhor, olha, a mulher que o Senhor me deu, me fez pecar. Ou seja, Adão, nas entrelinhas, estava falando assim: Deus, o culpado foi o Senhor de ter me dado esta mulher. Então, nós vemos aqui, até nos dias de hoje, até a era presente, o homem traz consigo, esse hábito de querer jogar a culpa para outro, esse jogo de empurra-empurra, de querer se esquivar da culpa quando é o erro. Mas encontramos também aqueles mais bonitinhos, que quando tudo dá certo, olha, foi eu que fiz, olha, os louros sejam para mim. Mas quando algo dá errado, ninguém quer se responsabilizar pelos seus atos, não é verdade? E foi assim no início e será assim até a volta de Jesus. Mas para os cristãos é imprescindível reconhecer as suas falhas e arcar como consequências, até para que nós possamos nos achegar realmente, aos pés de Jesus. Nós temos que reconhecer que somos falhos e somos pecadores. Não é verdade? Não é eu me encher de orgulho, de soberba. Não, eu não faço isso, eu não peco, eu não erro, eu sou o santão. Não é? A Bíblia fala que Jesus veio para os doentes, O médico existe para os doentes. Se você é santo já, então Jesus não veio para você que já é santo. Jesus veio para mim que era pecador, E agora estou vivendo num processo de santificação. Glórias a Deus. Essa é a necessidade que o cristão tem, passar por esse processo de santificação. Aconselhamos sempre que os irmãos façam a leitura diária, que são versículos, separados pelo comentarista da lição, que acompanha o desenvolvimento, o raciocínio da lição. E temos aqui para segunda-feira, fala assim: a triste história da queda pelo pecado do homem. Na terça,
a queda do homem trouxe a morte e o pecado. Quarta-feira, em Adão, todos os homens pecaram e foram afastados de Deus. Lá em Isaías 59, salvo erro, versículo 2, fala assim, é que os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Isaías 59, salvo erro, versículo 2. Quinta-feira, em sua misericórdia, Deus faz uma promessa de salvação. O plano glorioso de salvação que Deus institui lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, falando que da semente da mulher iria nascer um que ia pisar na cabeça da serpente. Não é verdade? Deus profetizando o nascimento de Jesus Cristo, né? E a queda do inimigo das nossas almas. Sexta-feira, Deus proveu salvação para toda a humanidade. Aquele famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O importante dizer aqui, ainda para complementar esse versículo, é que Jesus só pode ser salvador daquele de quem ele é Senhor. Não é verdade? Uma pessoa que não tem Jesus como Senhor jamais vai tê-lo como Salvador, né? Há muitos querendo se achegar aos pés de Jesus por causa de uma necessidade. Olha, irmão, a sua necessidade, né, ela pode te trazer para os pés de Jesus, mas ela não pode fazer com que você permaneça na presença de Jesus, né? Então existe uma necessidade de nós nos entregarmos de corpo, alma e coração. O que vai vir daí é consequência da sua obediência, não é verdade? Sábado, Jesus, o segundo Adão, veio libertar o homem do pecado, né? Então são versículos separados que acompanham o raciocínio da lição. E é interessante que todos, né, leiam esses versículos no decorrer da semana. E na leitura bíblica em classe, quero apenas comentar o versículo 19, ela se encontra do livro de Romanos, capítulo 5, do 12, que foi o texto áureo, né, e vai até o versículo 19. O 19 fala assim, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha, a desobediência de Adão, né, sendo a desobediência o primeiro pecado a ser cometido pela raça humana, né? Chamamos ele de a mãe de todos os pecados, né? Agora, pela obediência de um, olha para você ver, muitos serão feitos justos. Olha o que diz o livro de Filipenses, os irmãos que tiverem acesso à Bíblia, né? Capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Sempre, irmãos, que estiver estudando a palavra do Senhor, a leitura bíblica, né? A nossa lição bíblica, tenha consigo pelo menos 2 Bíblias para comparação das versões. E aqui na minha Bíblia, no versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses, diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o 8, olha, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Morte esta que nos garantiu o livre acesso ao Pai, o livre acesso à salvação. Salvação essa que ficou restrita, né, após o pecado de Adão, né? Glórias a Deus pelo plano divino, né, que é elaborado pelo Senhor. Porque o homem, irmãos, o que nós temos que entender é que Deus, quando planta o homem no jardim do Éden, Deus não planejava, não era planos de Deus que o homem morresse, não era planos de Deus que o homem pecasse, né? Mas Deus deu ao homem, digamos assim, o livre-arbítrio dele decidir o que quer fazer. Mas através das suas decisões virão as consequências. Você pode decidir o que você quer fazer, qualquer coisa da sua vida. Ou um cristão ou uma pessoa ímpia, ele pode decidir qualquer coisa que ele queira fazer, mas ele não pode decidir a consequência. Você pode decidir como você vai viver aqui nessa terra, mas você não pode decidir para onde você vai após a sua morte, né? Isso cabe ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia
dessa geração tão pecaminosa e tão afastada de Deus. Aleluia. Continuando então, o nosso objetivo geral desta lição hoje é compreender que o pecado de Adão trouxe a morte, mas a morte de Jesus Cristo trouxe a vida. No decorrer da lição, vamos explanando aqui, né, com os tópicos e subtópicos, para que no final da lição possamos ter atingido esse objetivo, que é compreender que o pecado de Adão trouxe a morte ao mundo, né, através da desobediência, e com a morte de Jesus veio a salvação, né, trouxe-nos a vida. Então, quando nós vamos lá para o livro de Mateus, falando que nós não tínhamos acesso direto ao Pai, né? O homem, através do pecado cometido, o homem estava afastado de Deus. Como eu já falei aqui em Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas através do advento, do nascimento e da morte de Jesus Cristo, diz a palavra que quando Jesus expirou naquela dura cruz, que o véu do templo, o véu material que separava o homem, que era o santíssimo lugar, o santo dos santos no templo, né? Aquele véu rasgou de alto a baixo, deixando assim livre o acesso do homem a Deus, e espiritualmente também, né? Onde Jesus fala que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos concederá, né? Em nome de Jesus, aleluias. Então, a nossa introdução diz assim: por algum tempo Adão e Eva viveram a mais completa aventura. Aquela harmonia, porém, estava para ser quebrada por uma personagem sinistra, inimiga de todo o bem. Não precisamos dizer quem é, né? É o inimigo de nossas almas, é verdade? No entanto, se o diabo supôs que a obra divina achava-se arruinada para sempre, enganou-se, porque Deus, em seu infinito amor, já havia elaborado, desde a fundação do mundo, o plano de salvação para resgatar-nos do pecado, né? A queda de Adão haveria de ser revertida por Jesus Cristo através da sua morte na cruz. Quando nós estudamos, irmãos, há 2 trimestres atrás, o livro de Lucas, o comentarista disse assim, que Jesus Cristo cumpriu cabazmente, ou seja, satisfatoriamente. A sua morte satisfez todos os requisitos necessários para que nós tivéssemos direito à salvação, né? Olha que maravilha. Ou seja, nós não precisamos fazer mais nada a não ser viver essa vida, né, esse processo de santificação na presença do Senhor para alcançarmos a salvação. Aceitou Jesus como Salvador? Glória a Deus. Agora é vivermos dia após dia. Como diz a Bíblia, basta a cada dia seu mal, não se preocupando com o dia de amanhã, mas se preocupando com a sua santificação. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. É a palavra do Senhor. Amém? Então o primeiro tópico vem falando assim, o paraíso no Éden. Após haver plantado um jardim no Éden, nele o Senhor colocou o homem que criara. Gênesis 2:8. Dali caberia a Adão governar o mundo como o representante de Deus na terra. Ele tinha como tarefas cultivar a terra e guardar o jardim, né? O primeiro subtópico fala assim, cultivar a terra. Adão deveria fazer a cultura da terra. Ele não somente a cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidades, ciências e artes. Observamos que o Éden localizava-se numa região abundante em ouro. Ao criar Adão, Deus o dotou de muitas habilidades, né? Irmãos, uma coisa que as pessoas sempre comentam é que o lugar aonde você vive influencia as suas atitudes, né? Isso, se nós formos olhar à luz da Bíblia, é um comentário errôneo. Olha para você ver, Adão vivia no Éden, foi plantado no Éden, lugar de delícias, lugar de deleites, como diz algumas traduções da Bíblia, né?
Então, Adão, naquele lugar, vivendo em abundância, como diz o comentarista, uma completa ventura, uma paz, uma harmonia, tudo perfeito, não lhe faltava nada, tinha tudo do bom e tudo do melhor. Adão tinha motivos para pecar, ou seja, o meio em que Adão habitava, né, não o influenciou. Né? Mesmo vivendo naquele lugar maravilhoso, ele chegou a pecar. E eu conheço histórias de pessoas que, né, entre aspas, viviam em lugares que eram um verdadeiro inferno. Mas o seu testemunho de cristão foi que influenciou todos os que estavam à volta, revertendo o quadro daquele lugar. Eu conheço pessoas que chegaram no lugar onde só ele era cristão. De repente, todos vieram a conhecer a Jesus. Pessoas que eram drogadas deixaram de ser drogadas. Pessoas que se prostituíram deixaram de prostituir. Ou seja, você é que é a influência no meio em que está, e não o meio em que você está que deve te influenciar. Se assim está acontecendo, olha, reveja a sua vida espiritual. Porque você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Acaso poderemos esconder uma cidade iluminada no cume de um monte? Né? Ou colocar um candeeiro debaixo da cama, ninguém veria que ali é a luz, não é verdade? Então você tem que contaminar as pessoas à tua volta com a sua luz, com a sua paz, né? Com aquela harmonia que Cristo nos concede. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. O subtópico 2: guardar o Éden. Não podemos confundir a inocência de Adão com incapacidade intelectual. Santo no corpo e na alma, nosso pai era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Aliás, era mais inteligente do que nós. Por isso mesmo, Deus o incumbiu de guardar o Éden, pois teria de enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. Olha, Adão era tão inteligente que a primeira missão, a primeira tarefa que Deus deu para ele, né? Trouxe a ele todos os animais, todos os seres que foram criados por Deus. Adão, dê nome a todos esses seres. Olha, não foi de tamanha inteligência? Ele tem que colocar nome em todas as criaturas que Deus havia criado, não é? Então, Deus dotou Adão de tremenda capacidade, não é verdade? Glórias a Deus. O tópico de número 2 fala assim: a tentação no paraíso. O Éden era um lugar perfeito. A partir daí, a humanidade poderia multiplicar-se e espalhar-se por todo o planeta, ampliando em amoroso trabalho o jardim que Deus plantara. Infelizmente, nossos pais caíram na tentação do diabo, né? O subtópico número 1 diz assim: o agente ativo da tentação. A fim de induzir a raça humana ao pecado, Satanás instrumenta um animal astuto e sagaz, a serpente, Gênesis 3, versículo 1, e por seu intermédio dialoga com Eva, levando-a à apostasia. Não podemos travar diálogos com os nossos inimigos, independente do meio que ele usar para nos convencer, pois pecaremos contra Deus. Uma coisa que nós temos sempre falado, né? Irmãos, não vamos dialogar com o inimigo das nossas almas. Nunca dialogar com o inimigo das nossas almas foi uma coisa sensata, foi uma atitude sábia, né? E vemos aqui que o diálogo da mulher com a serpente, o que fez? O diabo não é o pai da mentira, não diz lá em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira? Lá diz que ele nunca se firmou na verdade. Vamos ler esse versículo? Livro de João, capítulo 8, o versículo 44. Olha para você ver. João 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha, não se firmou na verdade desde o princípio. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a serpente, distorcendo a palavra de Deus, né, para
embaralhar os pensamentos de Eva, ele usou o que Deus havia dito a Adão para confundir Eva. Não é verdade? Levando Eva a pensar que Deus os estava enganando, né? Que Deus não queria que eles vivessem para sempre, não é verdade? Que Deus não queria que eles tivessem conhecimento de tudo. E Eva, então, né? Ali nós vemos que Eva, ela na realidade, o que aconteceu? Ela entrou no que diz lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16. Na nossa lição está capítulo 3, mas é capítulo 2, tá, irmãos? O comentarista aí, ao publicar, quem publicou a revista publicou errado, né? Não é 1 João, capítulo 3, está lá no subtópico 2. Mas já vou falar aqui, né? Que é 1 João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, olha, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, tudo o que a serpente ofereceu a Eva foi isso, né? Ela cobiçou ter mais conhecimento, porque a serpente falou que quando ela comesse, ela ia saber de tudo, né? Ela cobiçou a ostentação dos bens, não é verdade? Então, ela entrou nessas três cobiças, que é a paixão da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, que não provém do Pai, mas do mundo. Não é verdade? E quando vamos ver a tentação, Jesus na sua tentação lá no livro de Mateus 4, quando Jesus é tentado, o diabo oferece ele a mesma coisa. Olha, Jesus há 40 dias a jejuar. É claro que ele teria fome, é verdade? Então o que ele fez? Olha, peça que transforme essas pedras em pão. Olha, se lance desse alto abismo aqui e ordene aos anjos que te peguem. Né? Olha, eu vou te oferecer todos os reinos da terra se me adorares. É verdade? Então o diabo ofereceu a Jesus as mesmas coisas, né? Tudo o que provém do mundo, não é verdade? Mas glórias a Deus que, diferente de Adão e Eva, Jesus não cedeu às tentações do diabo. E intenção, da mesma forma que a serpente tentou enganar Eva, né? Aliás, enganou Eva usando as palavras de Deus, o diabo também, da mesma forma astuta, o que ele fez? Tentou convencer Jesus usando também as palavras de Deus. Olha para você ver. É o que vemos hoje, os falsos mestres aí pelo mundo afora, usando a palavra de Deus para quê? Para distanciar as pessoas do que é o verdadeiro evangelho, do que é o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Né? Estão aí os falsos mestres, os falsos profetas, né? Difamando a obra do Senhor, né? Invertendo os valores da palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia do teu povo, que Deus venha abrir os olhos do teu povo para o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, para o verdadeiro evangelho, esse que salva, que cura e que se tornou o plano de Deus para levar o homem ao céu. O subtópico 2 diz assim, o agente passivo da tentação. Adão era o guardião do Éden, todavia não soube como resguardar a esposa que acabou sendo seduzida pelo diabo. Iludida, Eva pecou. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, né? Ou seja, entrou a concupiscência dos olhos, ela viu que era boa, né? Para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para lhe dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Adão e Eva deixaram-se levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Né? 3 elementos que até o presente momento, né? Até a era atual em que nós estamos vivendo, tem afastado muitas pessoas do Senhor. Quantas pessoas, por causa do trabalho, vamos dizer, por causa do trabalho, né, tem deixado de cultuar a Deus, tem deixado de adorar a Deus, preferindo primeiro as riquezas, buscar a riqueza, encher o bolso de reais, encher o bolso de dólares, de euro, de libra, e deixando de fazer a obra de Deus, se preocupando com a cobiça, se preocupando com a concupiscência dos olhos, sempre querer mais e mais e mais, daquilo que o olho vê, ele quer. Não é verdade?
Então, irmãos, a palavra de Deus é clara, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas quando você vive uma vida de retidão e fidelidade diante de Deus. Né? Fidelidade. Quantas pessoas não conseguem, quantos cristãos dentro das igrejas não conseguem viver uma vida de fidelidade com Deus e reclama quando Deus não é fiel para com ele. Irmãos, Deus só vai ser fiel para com aquele que é fiel. Eu vejo pessoas ganhando aí salário mínimo e vivendo uma vida regalada na presença de Deus, enquanto tem pessoas que ganham altos salários e não conseguem nem pagar a cama em que dorme. Não é verdade? Por quê? Porque não vivem uma vida de fidelidade. Vão se matar de trabalhar e não vão prosperar. Porque a palavra de Deus é certa, irmão. A palavra de Deus se cumpre, ela é fiel. Não é verdade? E eu creio nisso. Eu tenho visto a fidelidade de Deus na minha vida, na vida da minha família, dos meus pais, meus irmãos, porque somos fiéis na presença do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, um testemunho para os irmãos. Olha, o meu pai e a minha mãe não são convertidos ainda, mas são dizimistas. Ou seja, são pessoas injustas com obra de justo. É verdade? Enquanto que o justo, aquele que se diz justo, aquele que está dentro da casa de Deus, né, não vive em justiça, muitas vezes tem lá fora o ímpio praticando obra de justo. Olha para você ver a inversão do papel. Não é verdade? Então que isso sirva de exemplo para muitos irmãos. Não é verdade? Adão e Eva deixaram-se levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Adão e Eva pecaram de forma voluntária e consciente, ou seja, consciente do que estavam a fazer. Biblicamente, são responsáveis pela introdução do pecado no mundo. Foi o que nós lemos no nosso texto áureo, né? Romanos 5, versículo 12. Uma coisa que é interessante também comentar aqui, irmãos, acerca desse subtópico 2 aqui, a importância do casal estar juntos em todos os momentos. Deus, quando criou a mulher, ela como adjuntora, ou seja, alguém para estar ao lado do homem, auxiliando ao lado do homem. Aí nós vemos que a decisão de Eva comer o fruto veio sozinha. Ela não chegou para Adão e falou assim: Adão, olha, vamos comer esse fruto? Não, ela comeu primeiro. Presta atenção, ela comeu primeiro e depois deu a comer ao seu marido. Não é verdade? Agora, o interessante é que Deus chegou para Adão. Adão, não coma daquela fruta. Não coma daquela fruta. Não é verdade? A proibição, o dom de guardar, a responsabilidade de guardar estava sobre Adão. Então, se Eva tivesse vindo a Adão com o fruto, Adão, olha, a serpente me ofereceu esse fruto para comer. O que você acha? Olha, não, Deus falou que era para guardar. Né, que era para guardar o jardim, não era para nós nos deixar levar por qualquer outro ser, não é verdade? E aquela árvore não era para nós tocar naquela árvore. Deus falou com Adão, não é verdade? Então, quando o casal, trazendo para a nossa vida atual, quantas famílias têm se desmoronado? Porque, irmão, cada cabeça é um mundo. Cada cabeça é um mundo, cada pessoa pensa de uma maneira. Você pode estar casado há 20, 30, 40 anos, que você não conhece a sua esposa ou o seu esposo 100%. Né? Você não sabe o que vai no coração da outra pessoa. O único ser capaz de discernir isso é Deus. Ele sabe o que vai no coração. Lá no Salmo 139 fala assim que antes das palavras nos sair a boca, que Deus já conhecia. E quando éramos substância uniforme, Deus já nos conhecia. Não é verdade? Então o único ser capaz de discernir tudo que vai no nosso coração é Deus. Né? Mas eu não sei o que vai no coração da minha esposa. A minha esposa não sabe o que vai no meu coração. Então, quando Deus cria o homem e a mulher e os casa ali no Éden, né? Não é bom que o homem esteja só, falei uma adjuntora para estar junto dele. Não é verdade? E agora serão uma só carne, uma só carne. Ou seja, tinha que ser uma só cabeça a pensar, um só coração a decidir, a tomar as decisões. E assim é nos dias de hoje. Irmãos, vocês que são casados, irmãos, vocês que estão prestes a casar, né? Aprendam a tomar decisões em conjunto. Aprendam, você e sua esposa, você e seu marido, a tomar decisão em conjunto. Não tome decisões precipitadas, porque decisões precipitadas podem nos levar para o deserto
E o deserto na nossa vida, quando não é plano de Deus, pode ser tragédia, pode ser morte espiritual, pode simbolizar sofrimento, angústia e até morte eterna. Então, irmãos, vamos analisar bem. Isso tudo que eu estou falando hoje, né, é para o seu crescimento espiritual. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né, das nossas famílias, que tem sido alvo de ataque do inimigo. Não é verdade? Talvez o diabo sopra na cabeça do homem, faça isso, né? A ver sem a mulher saber, ou na cabeça da mulher, faça isso. Da mesma forma que o diabo induziu Eva no paraíso para que viesse entrar o pecado no mundo, nos dias de hoje tem sido igual, irmãos, tem sido igual, né? Vamos andar aí em vigilância. Jesus falou: vigiai, orai e vigiai, né? Por quê? Porque o inimigo de nossas almas anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, né? 1 Pedro, vamos confirmar, né? 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O dia que ele vê o homem um pouquinho mais fragilizado, ele lança a seta. O dia que ele vê a mulher um pouquinho mais fragilizada, ele lança a seta. Não é verdade? Então, irmãos, vamos ter muito cuidado quanto a isso. Deixa eu anotar aqui. 1 Pedro 5, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos esses versículos, irmãos, que nós estamos aqui a falar, no final da lição nós vamos deixar lá, né, para que os irmãos possam ler depois em sua casa, né, e estudar com a família. Amém? Todos esses versículos que estamos comentando. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o nosso subtópico número 3, o último subtópico de hoje, que fala sobre o juízo de Deus. Satanás enganou, mentiu e prometeu o que nem ele mesmo possuía. O juízo de Deus, portanto, não tardaria a vir sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Sobre a serpente, é o primeiro subtópico. Devido à sua natureza, a serpente é um tipo perfeito de Satanás, esperta, sagaz e oportunista. Olha, oportunista, foi o que eu falei aqui agora no subtópico passado, né? Que o diabo procura oportunidades, pessoas desprevenidas para ele lançar setas, né? E causar contenda. Então, por isso, a Bíblia, o comentário aqui nos orienta para que nós possamos nos revertir de toda a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 11. Agora, ela seria obrigada a comer do pó, né? Mesmo no milênio, quando a natureza dos animais for restaurada, ela não será redimida da sua degradação. Ou seja, quando a natureza dos animais for restaurada, a natureza da serpente vai continuar rastejando e comendo pó, né? Foi a sentença que Deus proferiu para ela e não vai ser retirada essa sentença. Em seguida, Deus decreta a inimizade entre a serpente e a mulher, como também promessa de redenção. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Apesar da queda, Eva seria auxiliar de Deus. Veja suas declarações ao dar à luz Caim e Sete. Nos séculos mais tarde, Maria haveria de enaltecer o Eterno de Israel para ter sido escolhida como a mãe do Salvador do mundo. Ou seja, a promessa do Senhor, que da semente da mulher nasceria um. Ou seja, Deus então usa Maria, foi a mais agraciada das mulheres, né, tendo o prazer, né, imensurável de ser mãe, né, terrena do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Como homem teve mãe e não teve pai, e como Deus tem pai e não tem mãe. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Está descrito lá no livro de Lucas,
capítulo 1, versículo 46 a 56. Depois os irmãos leiam lá, né? Então, agora a sentença da mulher, o juízo sobre a mulher, o subtópico número 2. A fim de punir a desobediência de Eva, o Senhor torna-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa. Não bastante sujeita a mulher ao governo do homem, multiplicaria grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Apesar da queda, não são poucas as filhas de Eva elogiadas por sua incomum virtude e cooperação no reino de Deus. Sara, Débora, Esther, Maria, Priscila são apenas alguns desses belos exemplos. Então nós vemos aqui a Bíblia nos traz diversos exemplos de mulheres virtuosas, né? Mulheres que viveram uma vida de santidade diante de Deus, uma vida de retidão diante de Deus, né? Mulheres sábias, como o caso de... Aqui traz Esther, traz Maria, traz Priscila, Abigail, que apaziguou a ira de Davi contra Nabal, né? Então, aqui existem muitas mulheres que nós vamos estudar a Bíblia, mulheres que fizeram diferença no meio aonde viveram. O subtópico número 3, né? O juízo de Deus sobre o homem. Sobre o homem, Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade, porque Deus havia falado com Adão, a responsabilidade de guardar o Éden era de Adão, não era de Eva, era de Adão, né? Conforme escreve o apóstolo Paulo, o pecado entrou no mundo não por uma mulher, nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem, né? No Romanos 5,12, é o que nós lemos. Por isso, o juízo divino recai com mais dureza sobre o vosso primogenitor, que é o homem. E por causa dele, a terra se faz maldita. Por causa da sua desobediência a Deus, os dias de Adão e de seus descendentes seriam mais trabalhosos, seu sustento seria obtido com mais trabalho, com um trabalho mais árduo, e teria de conviver com adversidades e com o fim da sua própria existência. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Gênesis 3,19. Adão viu as duras penas, né? O preço de desobedecer a palavra de Deus. Então, irmãos, há muitas pessoas que, até nos dias em que estamos vivendo, né? As pessoas vivendo em desobediência, eles sentem o peso da desobediência sobre os seus ombros e mesmo assim permanecem em desobediência. Nós vemos que o propósito de Deus, né, não era que o homem morresse, mas que vivesse eternamente, né? Então, através da desobediência entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, de modo que de forma que viemos do pó, ao pó tornaremos, né? Foi a pena, foi o juízo de Deus sobre Adão. Como ele era o responsável, ele é responsável por sua casa, o juízo mais duro veio sobre Adão, não é verdade? Glórias a Deus. Vamos ver mais o que podemos comentar aqui rapidamente para terminarmos esse tópico, né? Outro dia eu vi um pastor dizer algo acerca do pecado e achei uma colocação muito interessante. Ele compara o pecado como o cartão de crédito. Ele falou assim: olha, você peca agora, né? Você passa o cartão e paga depois. O pecado é da mesma forma. Você peca agora, mas o juízo, a consequência vem depois. É por isso que muitas pessoas pecam e continuam vivendo o pecado, né? Porque estamos vivendo a era da graça. E na era da graça, irmãos, o juízo vem depois. Se nós vivêssemos no tempo da lei, que o homem pecava e automaticamente Deus cobrava ou enviava um profeta para, olha, você pecou, ou você conserta ou Deus vai cobrar. Não é verdade? Então, instituindo a era da graça, o homem se viu mais propício a pecar porque não sente tão rapidamente o juízo de Deus sobre os seus ombros. Mas haverá um dia, né, em que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Então, neste dia, irmãos, aqueles que se acharem ainda, né, passando o cartão de crédito do pecado,
eles verão, né, vão ter ali a sua paga, não é verdade? Vão ter ali o seu prêmio, o seu galardão, né? Os que forem santos viver na glória, e os que forem achados em pecado, em falha, infelizmente, vão sofrer a condenação eterna, né? O juízo há de vir sobre todos. Aleluias. Que Deus possa ter misericórdia. A conclusão da nossa lição hoje diz assim: Deus não foi apanhado de surpresa pela queda de Adão, né? Pois o cordeiro, em sua presciência, já havia sido morto desde a fundação do mundo, né? Em Apocalipse 13:8 vemos isso, que desde a fundação do mundo, Deus já sabia tudo o que ia acontecer e já havia providenciado o cordeiro para retirar o pecado do mundo. E vemos todas as prefigurações desde o livro de Gênesis, né? Desde Abraão lá com Isaac, prefigurando o Cordeiro de Deus, né? E outros sacrifícios que vemos aí ao longo da história, prefigurando a vinda de Jesus Cristo, né? Quando Deus tira o povo do Egito, o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e janelas, prefigurando o sangue de Jesus Cristo também, né? Livrando da morte. Então, assim, tudo até que chega o advento do nascimento e morte do Salvador. Já era tudo programado pelo Senhor, já sabia de todas as coisas. Na genealogia de Jesus registrada por Lucas, Adão é chamado o Filho de Deus, ou Filho do Homem, né? Maravilhosa graça. Portanto, apesar da aparente vitória do pecado, o Senhor Jesus, o segundo Adão, veio para resgatar-nos das mãos de Satanás, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22, né? Somente Jesus Cristo pode nos resgatar do pecado. Eu deixo para os irmãos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Agora, se estais em Cristo, nova criatura és, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura és, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Você agora é uma nova criatura em Cristo? Então vamos juntos, irmãos, viver essa vida de santificação, esse processo de santificação até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, se essa lição foi bênção para a sua vida, compartilhe com seus amigos aí no Facebook, nas redes sociais. Quem sabe essas pessoas também precisam de ouvir essa palavra, né, para se achegar aos pés de Jesus. Isso também é fazer missões. A nossa igreja é uma igreja missionária. Então, irmãos, muitas vezes eu vejo irmãos aí postando irmãos, crentes, postando cada porcaria no Facebook, nas redes sociais, né, difamando outras pessoas, né, usando as redes sociais como um meio de desabafo. Irmãos, no livro do Tiago fala assim, olha, não convém que façamos assim. Não convém que façamos assim. Tiago 3, capítulo 3, né? Mas vamos usar as armas que Deus nos deu para propagar a palavra do Senhor, para propagar o evangelho de Jesus Cristo. Não é verdade? Irmãos, compartilhe as nossas lições, compartilhe nossas videoaulas, compartilhe o link aí do site da nossa igreja, os contatos meu, da pastora, né, da diretoria da nossa igreja, pessoas que estão sofrendo, precisando de uma visita. Irmãos, nós estamos aqui abertos e aptos, né, para visitar, para dar o aconselhamento, né, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, que Deus em Cristo possa nos abençoar. Deixa aqui um abraço para a nossa pastora, felicitando-a pelo aniversário que foi passado agora no dia 16. Agradecendo também a todos os irmãos das duas congregações, a irmã Vera, a irmã Ariane, né, e Companhia Limitada, que trabalharam aí nas duas congregações, nas festividades de comemoração do aniversário da nossa pastora. Eu, em nome do ministério, agradeço a todos que estiveram presentes e ajudaram nesses dois eventos, né? Deus continue vos abençoando, vos agraciando, né? Em nome de Jesus Cristo. Agradeço a irmã Vânia, a irmã Cristina, a irmã Elisete, a irmã Dayana, a irmã Vanessa, ao irmão Antônio, né? A irmã Renata, a irmã Kerley, todos os irmãos, irmão Joaquim, todos os irmãos têm nos ajudado, né? E participar das nossas lições bíblicas dominicais no domingo na congregação dos Arroios e na segunda-feira na congregação do Estoril. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus.
Amém e amém. Glórias a Deus.